Neymar vai para a Copa sim! Neymar Júnior Santos. O Ancelotti convocou a seleção brasileira e a espera acabou, toda aquela curiosidade acabou. Aquilo que estava afligindo a população brasileira, Neymar vai estar na Copa do Mundo de 2026 em busca do Hexa. E essas foram as reações por todo o país com a convocação do craque. Neymar Júnior Santos. Neymar. Júnior Santos. Mas agora a gente vai analisar toda essa lista de Carlo Ancelotti, que teve algumas surpresas. Claro, não agradou todo mundo, mas é uma lista muito boa. Vamos começar com os goleiros, que veio aí uma surpresa. Para defender as traves do Brasil na Copa do Mundo, Ancelotti convocou Alisson, Ederson e a surpresa, o Everton do Grêmio. O argumento utilizado foi a experiência. Experiência por experiência, eu levava o Fábio. Mas o que foi que o Ancelotti pensou quando foi convocar o Everton? Ele pensou o seguinte: olha, o Alisson não joga há mais de 120 dias, se eu não me engano, tá lesionado. O Ederson tomou 14 gols em 14 jogos lá no Campeonato Turco, também não tá numa fase tão boa. E o Everton, ele tá pegando muita bola lá no Grêmio, diga-se de passagem. Ah, mas o Fábio também tá pegando muita bola, merecia chance na seleção. Esse é o porém. O Fábio nunca teve chance na seleção, então ele não sabe qual é o peso de vestir essa camisa, essa amarelinha. E o Everton já foi campeão de Olimpíadas, inclusive defendendo o pênalti decisivo. Então ele já sabe como é ter essa pressão com a camisa da seleção brasileira. Por um acaso, um goleiro ali não conseguir render o que o Ancelotti quer, o Everton vira titular fácil. E aí por isso que ele levou o goleiro do Grêmio, justamente para caso precise virar titular, o Everton vai virar titular, vai estar pronto, vai estar maduro, tem experiência com jogo grande pela seleção, mas a convocação do Everton surpreendeu porque o Ancelotti estava levando Hugo Souza e Bento, Hugo Souza e Bento. Só que o Bento vem falhando muito nos últimos jogos, inclusive eu acho que o que foi decisivo para a não convocação do Bento foi a falha no jogo do Al Nassr, que o Al Nassr ia ser campeão e acabou tomando um gol de empate com uma falha, um frangaço do Bento. E também na seleção brasileira ele não aproveitou as oportunidades que teve. Hugo Souza também foi da mesma forma. Hugo Souza é um goleiraço, todos nós sabemos disso, agarra muito bem, só que nas oportunidades que ele teve na seleção ele não jogou, não performou bem, né? Teve falhas aí, principalmente aquelas na derrota contra o Japão, naquele amistoso. Então a convocação do Everton foi mais por isso. Por se precisar virar titular, ele tem culhão, tem a experiência e tem porte sim para virar titular da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Agora vamos para a defesa da seleção brasileira. Como defensores, o Ancelotti convocou Alexandro do Flamengo, Danilo também do Flamengo, Léo Pereira também do Flamengo, Bremer da Juventus, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibañez do Al Ahly da Arábia Saudita, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. O que a gente pode dizer aqui dessa linha defensiva, né? O Ancelotti no final ele pode montar o esquema para jogar com 4 zagueiros. Por exemplo, quando um time, uma seleção for mais agressiva, é claro que ele vai deixar a defesa mais sólida. E para isso ele tem lá Danilo e Alexandro, que são aqueles laterais mais defensivos. Então ali na defesa vai ficar uma linha de 4 zagueiros, que é para jogos que tenham um time mais ofensivo, que tenha um time que vai ir pro ataque. Ou então também quando o Ancelotti estiver precisando segurar jogo, ele vai colocar ali o Danilo e o Alexandro. Agora se for num jogo contra um Haiti da vida, porque o Haiti com certeza vai entrar contra o Brasil defensivo, né? Jogando na defensiva, jogando reativamente, tentando explorar um contra-ataque, tentando jogar ali por uma bola. Aí sim, nesse tipo de jogo, que vai precisar furar a defesa, vai precisar de mais apoio, o Ancelotti vai colocar o Douglas Santos e o Wesley, que são aqueles laterais que avançam, são aqueles laterais que apoiam lá no ataque. Então essa é a lógica para ter convocado Danilo e Alexandro, mesmo que não estejam em uma boa fase no Flamengo. E a seleção brasileira no meio-campo vem com Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Danilo Santos do Botafogo, Fabinho do Al Ittihad e Lucas Paquetá
também do Flamengo. Vamos lá, Bruno Guimarães a gente nem fala, né? Nem fala por que ele foi convocado. Casemiro é o homem de confiança do Carlo Ancelotti. O Fabinho vem para ser reserva do Casemiro, que é aquele substituto que está à altura do Casemiro para poder fazer a mesma função, fazer uma substituição ali no jogo. Danilo Santos carimbou sua vaga na seleção naquele amistoso contra a Croácia. Então, para mim, também é indiscutível a convocação dele. Joga muito. E por último, Lucas Paquetá, que está se readaptando no futebol brasileiro, não estava jogando muito bem, mas agora parece que vai para frente, parece que conseguiu se readaptar no futebol brasileiro e garantiu sua vaga aí na Copa do Mundo. No ataque da seleção brasileira nós temos Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar, do Santos, Rafinha, do Barcelona, Ryan, do Bournemouth e Vinícius Júnior, do Real Madrid. O Endrick garantiu sua vaga naquele amistoso, nos 2 amistosos contra a Croácia. Eu acho que ele garantiu sua vaga durante todo o ciclo quando ele foi convocado, porque quando ele entrava com a camisa da seleção brasileira, ele entrava no jogo e jogava muito bem, performava, era decisivo. Então nessa lista não tinha como deixar o Endrick de fora. Gabriel Martinelli dispensa comentários, campeão inglês com o Arsenal. Igor Thiago, mas deveria levar o Pedro. O Igor Thiago é mais técnico, tem mais força física, tem mais explosão. O Pedro é muito lento. Então pro jogo que o Ancelotti precisa, o Igor Thiago é muito mais aproveitável do que o Pedro. Luiz Henrique do Zenit, dispensa comentários, joga muito, destruiu aquele jogo contra a França e contra a Croácia. O Brasil melhorou muito com a entrada dele. Então foi ali que ele garantiu seu passaporte para a Copa do Mundo, né? E não tem nem o que comentar, não tem nem o que dizer. Matheus Cunha do Manchester United é aquele jogador versátil, também pode jogar ali no meio campo como meio atacante, tanto quanto pode jogar como centroavante. Então o Ancelotti levou ele muito por essa versatilidade. Neymar Júnior do Santos, a convocação mais polêmica dessa lista. Bem, todo mundo concorda que o Neymar é o melhor jogador brasileiro que surgiu na última década. Não tem outro jogador melhor que ele. Mas o Neymar não tá jogando bem. Cara, eu levaria o Neymar se ele tivesse com a perna quebrada, porque ele sem uma perna, ele joga muito melhor que esses que estão na seleção. O Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira, sem contar que ele é muito decisivo. Então pro Ancelotti, ter Neymar ali na reserva, a presença dele ali no banco de reservas, dentro do vestiário, já faz total diferença para a seleção brasileira. Mas tem outros jogadores que podem jogar no lugar do Neymar. Quem? Me diz. Quem pode substituir o Neymar na seleção? Mas fato é que o Neymar carimbou sua vaga pelas lesões de Rodrigo e Estevão. Abriu essa vaga na seleção com as lesões desses 2 jogadores. Então, se ele não tinha Estevão e nem o Rodrigo, só restava o Neymar para ele levar. E o Neymar durante esse tempo mostrou empenho, mostrou força física e mostrou que queria ir para a Copa. E agora que ele foi convocado, ele vai querer jogar. Mas eu vou levar o Neymar para ser reserva. Ele vai querer jogar de titular. Ele vai lutar para jogar de titular. O Neymar vai entregar para ser titular da seleção. Ele não vai querer ficar no banco de reservas. Então a melhor coisa que o Ancelotti fez foi ter deixado ele de fora das outras convocações e ter chamado só nessa última lista agora. Rafinha do Barcelona dispensa comentários, apesar de eu achar que ele não entrega com a camisa da seleção brasileira, mas, né, é um bom jogador. Ryan do Bournemouth também foi uma surpresa. Alguém ali teve que ser sacrificado pro Ryan poder entrar na seleção, mas é um jogador que pode fazer total diferença, é um jogador de velocidade, é um jogador de explosão, então justa a convocação dele, é justa. E por último temos o ex-namorado da Virgínia, Vinícius Júnior, que pra mim, eu não sei se eu levaria. Porque ele é um jogador que entrega no seu clube e tudo, mas com a camisa da seleção ele não consegue performar, não consegue entregar, não consegue fazer bons jogos. Não é decisivo. Ele não é decisivo com a camisa da seleção brasileira. Se a seleção precisar dele, ele não consegue jogar bem. Então é um cara assim que faz sentido a convocação dele, mas ao mesmo tempo não faz. Faz sentido porque ele é um bom jogador, tá comendo a bola no Real Madrid, não tanto quanto nas outras temporadas, mas ainda joga uma bolinha para ser convocado. Mas quando chega na seleção brasileira, ele simplesmente some, ele se apaga, ele não consegue entregar o jogo. Então essa é a lista de Carlo Ancelotti. Eu acredito que quando ele for jogar contra um time mais forte, ele vai usar os 2 laterais mais defensivos, que seja o Danilo e o Alexandro. E quando ele for jogar contra um time que vai jogar reativamente, vai jogar defensivamente, ele vai usar os 2 laterais de apoio, que são os laterais que apoiam no ataque,
que é o Wesley e o Douglas Santos. Eu acredito sim que ele pode usar ali o Neymar como um meia atacante. Ele já deixou claro que o Neymar vai jogar no meio como meia atacante. Não vai ser ponta, até porque ele não tem mais velocidade, não tem mais explosão para isso. Queremos saber qual vai ser a escalação para a estreia do Brasil no dia 13 de junho contra o Marrocos, às 19 horas. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria pedir para você se inscrever, deixar o seu like no nosso vídeo, tá? Para poder o YouTube te entregar os nossos vídeos, porque durante a Copa a gente vai fazer muitos conteúdos por aqui. Então se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Não se esqueça também de compartilhar esses vídeos com os seus amigos, seus familiares, quem você puder e quiser também. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!